Paz do Senhor, igreja. Paz para quem está em casa. E no culto de hoje, eu vou colocar duas coisas que o Senhor colocou no meu coração, né? Um culto antes da campanha, o pastor tinha falado que a campanha desse ano seria o ano do resgate. E aí, quando eu ouvi, eu falei, nossa Deus, que bom. Agora eu estou tranquila. O Senhor vai resgatar aquela pessoa que eu estou orando há tanto tempo. Eu pensei, seriamente, eu falei, nossa, que bom. O ano do resgate, finalmente. Aí, na mesma hora, o Senhor falou assim, a primeira pessoa que eu vou resgatar vai ser você. E aí, na mesma hora, ele falou que até teve duas ministrações aqui na campanha sobre a comunhão com Deus e o primeiro amor. E o Senhor falou assim comigo, que a primeira pessoa que Ele vai resgatar somos nós. E aí teve essas ministrações, né, para confirmar. E eu acredito. E eu orei e eu falei, Deus, eu preciso mesmo ser resgatada no meu dia a dia, né? Para lembrar que eu sou sua filha no meu dia a dia também. E aí Ele colocou muito forte essa questão. E uma questão também que Ele colocou na célula, ainda, quando a gente estava com as células, foi a questão do louvor. Para que quando a gente estiver louvando a Deus, a Jesus, que a gente louve com o nosso coração, em espírito e em verdade. Até comentei na célula que ele falou assim comigo, ele falou, por que você não me louva como você louva na sua casa? Porque na nossa casa a gente está lá lavando uma louça, fazendo uma faxina, alguma coisa, e a gente está louvando a Deus e louvando a Deus, e a gente sente até a presença de Deus em casa, através do louvor. E aí, na mesma hora, eu comentei na célula, falei, gente, Deus está falando que nós precisamos louvar, em espírito e em verdade, que através do louvor as cadeias são quebradas. E nós precisamos acreditar nisso. Deus age através do louvor. Muitas vezes, entrei aqui e falei, nossa, não sei se aconteceu só comigo, ou se Deus está falando para alguém. É o mesmo louvor da semana passada. É o mesmo louvor. Já estou cansada desse louvor. Mas Deus fala. Cante como se fosse a primeira vez. Cante com o seu coração. Deus vai ouvir o seu louvor. Cante em espírito e em verdade. Mesmo que seja o mesmo louvor. Desde você criança você ouve o louvor. Mas nós no céu, eu acredito que a gente vai falar aleluia, aleluia e glória várias vezes. Então vamos cantar com o nosso coração. A partir do momento que nós entramos naquela porta, Jesus já está aqui neste lugar. Ele precisa, Ele merece do nosso louvor em espírito e em verdade. E outra coisa que Deus colocou no meu coração foi em relação a primeiro amor e o nosso coração em Deus e também o amor que Ele sente por nós. Para que a gente não tenha dúvida desse amor. E muitas vezes a gente fala, nossa, mas eu não estou servindo certo. Eu não estou fazendo certo, eu não sou merecedora de ir para a igreja, eu estou indo por ir, eu não estou vendo as coisas acontecerem. Eu não sou escolhida. Mas Deus fala em Jeremias 1,5 que nós somos escolhidas desde o ventre da nossa mãe. E ainda que a nossa mãe nos esqueça, Ele não vai esquecer da gente. Eu acredito que tem muitas mães aqui, é impossível você esquecer um filho. Mas Deus fala que mesmo se ela te esquecer, Ele não vai te esquecer. E você é escolhida desde o ventre da sua mãe. E eu conversando esses dias com a minha mãe, ela falou que quando ela estava grávida de 3 meses, ela morava em roça, e ela comeu por engano um pouco de veneno. E ela falou que não aconteceu nada comigo. E Deus já tinha colocado essa passagem no meu coração. E eu falei para ela, falei, nossa mãe, Deus nos escolhe exatamente dentro do ventre da nossa mãe. Então se você está aqui hoje, se você escolheu a Jesus, foi Ele que te escolheu.
Não importa o que você está passando, o que você acha, que você não merece. Jesus te escolheu. E ele falou bem forte assim para mim. E aqui eu já vou terminar, porque eu só posso falar o que Deus mandou. Ele fala assim, que tudo que você está passando, eu também estou passando. Ele está no barco, ele entrou no barco. E a única ordem que ele falou é para entrar no barco e chegar do outro lado. Então, tudo que você está passando, eu estou passando, a esperança não chega, aquela coisa que você está orando, o resgate não chega. Jesus está falando que a ordem é chegar do outro lado. E você acredite nisso. E você coloca no seu coração, na sua mente, todas as vezes que o diabo colocar uma lança no seu coração, na sua cabeça, do meu jeito é mais fácil. Você pensa nisso. Jesus está no barco e a ordem é chegar do outro lado. Então não desça desse barco porque Jesus está nele. Amém? Glória a Deus. É isso que eu tinha para falar para a igreja. Que nós sejamos adoradores em espírito e em verdade nessa noite aqui. Que você realmente sinta a presença de Jesus aqui nesse lugar. Porque Ele está aqui. Quando eu estou louvando aí, depois que Jesus falou isso comigo, eu comecei a louvar, como se fosse a primeira vez. E eu posso dizer, Jesus, todas as vezes que eu começo a louvar com meu coração, Ele me toca. Eu sinto a presença dEle aqui. Então não pense que as suas orações não estão chegando até Ele. Não pense que tudo que acontece na sua vida está afastando você dEle, porque Ele não deixa o barco em momento nenhum. E a ordem é chegar do outro lado. Amém? Glória a Deus. Igreja, pode se levantar e ficar de pé. Vamos adorar o Senhor. Como a irmã falou, os louvores são o mesmo. Jesus sempre toca isso no meu coração. Os louvores são os mesmos. Mas o Senhor quer que a gente louve como se fosse a primeira vez. Porque lá no céu a gente vai adorar o Senhor dizendo santo, 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 constantemente. E se você se cansa aqui, como você vai ir para o céu e não vai repetir os mesmos louvores, as mesmas palavras? Então vamos adorar o Senhor de todo o nosso coração, em verdade e em espírito. Amém?
acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, 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 em teus braços é o meu descanso. É só em ti, em teus braços é o meu descanso. Não há outro lugar, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. É só em ti onde estou segura. Não há outro lugar, não. É só em ti, Jesus. Oh, é só em ti. É só em ti. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça. Eu confio em ti, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça.
Recaio de novo em tuas mãos, e se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, e em teus braços é o meu descanso, 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 em teus braços é o meu descanso. Oh, Jesus, confiamos em Ti, é só em Ti onde estamos seguros. Em Teus braços de amor, Jesus. Em Teus braços é o meu. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Aleluia! Aplauda o Senhor! Aleluia! Que você possa abrir o seu coração e deixar Jesus habitar no mais profundo. Mergulhe no mais profundo. Jesus sempre tem mais para nos dar. Que você possa nessa noite se entregar em espírito e em verdade, porque o Senhor tem algo novo para você. Que você seja o templo do Espírito Santo e Ele possa habitar em nome de Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela
casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, aleluia, aplaude o Senhor.
A graça e a paz, igreja, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Você que está em casa também, Deus abençoe grandemente sua vida. Espero que os irmãos tenham tido um dia agradável aí na presença do Senhor, amém? E estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus, amém? Os irmãos estão felizes? Glória a Deus, amém. Amados, primeiramente, queria parabenizar a Jaque, Jaque? Que abriu o culto hoje, a primeira de muitas, já que é assim mesmo. A primeira vez a gente fica nervoso, depois vai acostumando, e aí vai. Deus abençoe. Se você ainda não abriu o culto, você vai ter a oportunidade de abrir esse culto um dia, em nome de Jesus. Então já vai se preparando aí para aquilo que o Senhor tem para essa igreja. Glória a Deus, amém. Amados, a palavra que o Senhor colocou no meu coração para estar trazendo hoje, uma palavra muito clara, objetiva, breve, sem muitas delongas, e é um termo que é muito falado hoje em dia, um termo também muito bonito que se diz aí em relação à resiliência. Quantos irmãos sabem o que é resiliência? Amém, glória a Deus. Se de repente você não teve a oportunidade de ler um pouquinho o que é resiliência, eu fui atrás do termo bonitinho, que está escrito lá no... que hoje em dia não é mais Aurélio, agora é Wikipedia, irmãos? Então, a gente procura ali. E o significado da palavra diz que é uma propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após ter sido submetidos a uma deformação elástica. E no sentido figurado, que é o que a gente mais usa, é a capacidade de se recobrar facilmente ou adaptar-se a mudanças e retornar à forma original. Amém? Então, se nós trouxermos essa definição de resiliência e aplicarmos a resiliência sobre as nossas vidas, a gente fica com a segunda parte aqui, que é no sentido figurado. É que nós precisamos nos adaptar a mudanças, e retornar, depois dessas mudanças, retornar à forma original. E qual que é essa forma original que nós precisamos retornar? É a forma original do velho homem, quando eu era me convertido, antes de me converter? É a forma original que quando você chegou na igreja? Não. Nós somos o quê? Imagem e semelhança do Senhor Jesus. Então nós precisamos nos adaptar em determinadas situações e depois retornar à nossa essência, que é essa imagem e semelhança do Senhor Jesus. Amém? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre resiliência. E eu coloquei aqui que hoje em dia a resiliência ela precisa ser mais praticada nas nossas vidas. Essa resiliência ela precisa ser aplicada sobre a minha e sobre a sua vida. Mas, de fato, nós não podemos esquecer a palavra de Deus. A resiliência tem que ser aplicada sobre a minha e sobre a sua vida, sim. Nós precisamos, em determinadas fases das nossas vidas, em determinadas circunstâncias, em determinadas adversidades que nós passamos, nos adaptar àquela situação. Entretanto, a palavra de Deus não precisa de adaptação, amém? Romanos 12:2 diz o quê? Para que nós venhamos o quê? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Transformai-vos através do quê? Da renovação do nosso entendimento. Mas a gente renova o nosso entendimento aonde? Na palavra de Deus, amém? Só que esse não é o texto principal de hoje. Nós precisamos nos adaptar em determinadas situações, sim, mas a palavra de Deus não se adapta. Amém? Diferente do que tem sido pregado hoje, infelizmente, algumas situações têm falado que a palavra de Deus é passada, que a palavra de Deus é antiquada, que a palavra de Deus ficou lá atrás e precisa de adaptações, adequações. Não, isso não é verdade. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e eternamente. A palavra de Deus, ela não vai passar nunca, ela sempre será a mesma, amém? E os homens que ficam inventando situações para que, não, a gente precisa adaptar, não, você precisa de Jesus, não é Jesus que precisa de você. A gente precisa deixar de querer satisfazer o nosso ego, de querer satisfazer a nossa carne, para que a própria palavra possa entrar ao nosso coração, e assim nós sermos transformados. Muitas situações a gente vê, poxa, mas o que você pensa de tatuagem? O que você pensa sobre cristão que bebe? Amados, eu penso o seguinte, se você ler a Bíblia pelo menos
3, 4, 5 capítulos por dia e orar meia hora, esse negócio de tatuagem, esse negócio aí de tudo que é colocado no Evangelho, some da sua vida. Você não tem mais dúvida nenhuma. Em relação à música do mundo, lê 5 capítulos da Bíblia, ora todos os dias, jejua, você vai ver que você não vai mais ter vontade dessas coisas. Isso daí é desculpa, perdão da palavra, isso daí é desculpa para quem quer ficar arrumando desculpinha para não vir para a igreja. Amém? Às vezes parece duro eu estar falando isso, mas é verdade, irmãos. É verdade. Isso é secundário. O que é mais importante é você aceitar Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida e você se entregar a Ele. Isso é o mais importante. O que é o mais importante da Bíblia? É saber se, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu vou deixar de... Não, o mais importante da Bíblia é o que? É o Senhor Jesus. E as pessoas ficam aí com picuinha, com coisinha pequena, arrumando desculpa. Não, mas é porque fulano falou isso, ciclano diz aquilo e... É desculpa. É desculpa. Se aprofunda nas Escrituras, a gente tem falado aqui. Estuda um pouquinho mais a Bíblia. Não é nem estudar, leia a Bíblia constantemente. Ore todos os dias, jejue pelo menos 1, 2 vezes na semana. Você vai ver que essas coisas que são coisas, vontades da nossa carne. É vontade da nossa carne, e essa vontade ela só vai ser quebrada a partir do momento que nós buscarmos a santificação. Nós buscarmos o sacrifício mesmo, é sacrificante, porque às vezes você escuta uma música aí no mundo, e a música entra na tua cabeça e fica o dia inteiro aquela maldição na tua cabeça, você tem que repreender aquilo, porque... Às vezes eu vou atender o povo aí na rua, aí chega na casa de um paciente, está lá escutando, sei lá, que porcaria que está ouvindo lá. Aí fica aquilo na tua cabeça, martelando o dia inteiro. E aí você tenta cantar um louvor, tenta fazer outra coisa, mas depois você canta o louvor, depois volta aquilo lá e fica tum, 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 tum. Misericórdia. Aí a gente precisa fazer o quê? Orar, ler a palavra, se encher das coisas de Deus. Porque se a gente não se enche com as coisas de Deus, a gente se enche com as coisas do mundo. E aí quando você vê, você está fazendo tudo aquilo que você fazia antes. E aí isso não quer dizer que é resiliência. Eu voltei à forma lá que eu era antigamente, mas tem que voltar à forma que é de Cristo. Você se adapta, adaptar-se a mudanças e retornar à forma original. Você se adapta às mudanças sim, só que você retorna à sua forma original. Você não pode ficar daquele jeito, você precisa retornar. E nós vamos falar aqui, que a resiliência deve ser aplicada com um único propósito nas nossas vidas. Nós precisamos nos adaptar em situações com um único propósito, para levar a mensagem da cruz. Se não for para esse propósito, você não precisa ser resiliente. Mas eu preciso, sei lá, me adaptar numa situação da minha família, porque senão eu sou chamado de careta. Eu preciso se adaptar com a galera do trabalho que sai depois do trabalho para fazer uma happy hour. Eu preciso me adaptar com a situação lá do meu bairro, porque lá é boca de fumo, e se eu não vender droga, se eu não estiver no meio, eu vou, sei lá o quê. A única forma de você se adaptar a essa situação é para levar a mensagem da cruz. E depois você retorna para o seu habitat original. Se não for para levar a mensagem da cruz, não há necessidade de resiliência. Os irmãos estão entendendo? Amém? Glória a Deus. E eu coloquei aqui, nós devemos lembrar que a palavra não precisa de adaptações. Entretanto, nós podemos nos adaptar às condições que encontramos adiante, mas sempre pregando a verdade de Cristo. Amém? Que entra naquela história que a gente acabou de falar, que a palavra ela não pode ser mudada. Nós podemos nos adaptar às circunstâncias, nós podemos nos adaptar às situações, só que a palavra de Deus ela precisa ser pregada. E a palavra de Deus, quando ela é pregada, ela não precisa de adaptação, ela não precisa massagear o ego, ela precisa entrar no coração das pessoas. Se vai doer, se vai massagear, se vai agradar, se vai desagradar, se fulano vai gostar, se ciclano não vai gostar, aí é um problema da pessoa. Nós somos o quê? Mensageiros da palavra de Deus. Quem convence é o Espírito Santo. Você é o carteiro, você é aquele que vai pegar a carta e vai levar para a pessoa e vai entregar. É isso. Quem vai convencer é o Espírito Santo de Deus.
Porque às vezes a gente acha, poxa, não, mas eu falei do amor de Deus para a Vanessa e a Vanessa não se converte. Continua orando, continua falando do amor de Deus para a Vanessa. Uma hora eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus toca no coração e ela se converte. A Vanessa já é convertida em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E amados, infelizmente a gente tem visto o quê? Muitas pessoas que às vezes falam assim, não, mas as coisas têm que caminhar do meu jeito. Porque se não for do meu jeito, não vai dar certo. Só que no nosso meio, no meio evangélico, no meio cristão, as coisas já não caminham mais do nosso jeito já faz tempo. A partir do momento que nós nos entregamos a Cristo, nós nos rendemos a Cristo, nós somos servos, e nós temos falado isso constantemente, nós somos o quê? Servos do Senhor. Então você não tem mais autonomia para exigir nada. Você se lançou aos braços do Pai. Então se Jesus está falando para você, faça dessa forma, então você não tem mais autonomia para fazer daquela outra forma que você quer fazer. Se você fizer, você vai estar fazendo, mas Ele não vai estar contigo. E aí lá na frente você vai quebrar a cara e você vai falar o quê? Mas o Senhor não me avisou. Não, o Senhor avisou sim. Porque Moisés, quando estava no deserto, ele falou o quê? Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não arredo o pé daqui. E por que a gente não tem a mesma atitude? Por que em muitas e muitas situações a gente fala, mas o Senhor está demorando muito para responder, eu vou fazer. Faz. Vai lá. Toma a sua atitude. Só que depois não vem falar que Deus falou para você, que Deus direcionou para isso. Deus me falou que era para eu fazer dessa forma, só que Deus não tinha falado nada. E hoje em dia os cristãos estão dessa forma. Não, essa conversa que tem que ser do meu jeito não pode mais caminhar junto com o cristão. O próprio Senhor Jesus, Ele caminhou com diversos tipos de pessoas. O Senhor Jesus, Ele não fez asepsia de pessoas. Ele não separou, não, esse grupo aqui, eu não vou andar com esse grupo aqui, não, esse grupo aqui, eles são de uma classe social melhor, eles falam bem, eu vou caminhar só com esses aqui. Não, o Senhor Jesus, Ele caminhou com todos, tanto com os fariseus, como com os ímpios, com os pecadores, com todos o Senhor Jesus caminhou. Só que o Senhor Jesus não tratava esses grupos da mesma forma, isso é muito claro. E o Senhor Jesus, ele falava, se portava com cada um dos grupos de forma diferente. E essa precisa ser a nossa posição, porque às vezes a gente, depois eu vou entrar aqui em alguns homens de Deus, que utilizaram a resiliência e obtiveram vitória, obtiveram êxito nessas situações. E às vezes existem situações nas nossas vidas que a gente fala, não, se não for do meu jeito, não vai fazer. Se não for do jeito que eu quero, não vai fazer. Ei, não é mais do nosso jeito não. O Senhor te colocou onde quer que você esteja, para que seja feito do jeito dEle. Você está no seu serviço, é para glorificar o nome do Senhor. Você está na sua casa, para glorificar o nome do Senhor. Não, mas meu marido, meu filho, meu pai, ninguém é convertido. Eu sou dono da palavra de casa. Amém, glória a Deus, você pode até ser. Mas está lá para dar testemunho da glória de Deus lá dentro. Não é para você colocar uma pompa lá e falar que eu sou o cacique da casa e pronto, todo mundo cala a boca e eu que mando aqui. Não é isso não. Foi assim que Jesus fez? Não. E por que nós vamos fazer dessa forma? Nós precisamos utilizar da resiliência. Essa palavra bonita, ela precisa ser usada sobre as nossas vidas. Em determinadas situações a gente tem que se fazer igual um camaleão. A situação está daquela forma, você adentra aquela forma ali, naquele momento, mas você não vai permanecer naquele momento. E você só está ali para falar do amor de Jesus. Porque se for para outro motivo, você não precisa usar a resiliência. Você se afasta. E é isso que a gente precisa aplicar nas nossas vidas. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que ter muito cuidado, porque a palavra, ela não precisa ter resiliência. Nós sim, a palavra de Deus não. A partir do momento que você tem essa oportunidade, você adentrou aquele grupo, adentrou aquela situação, e o Senhor te colocou ali para falar do amor dele, fala. Não é para ficar massageando não. E o que a gente tem visto muito hoje em dia é isso. Não, eu vou entrar nesse grupinho da faculdade aqui, que são os bagunceiros,
que depois da faculdade vai ali no bar tomar uma. Eu vou lá também no bar, mas tomo uma Coca-Cola. Qual o propósito? Ah, é para ficar com a galera, se divertindo? Não. Quando vê, ser atropelado. Se não for com o propósito de levar a palavra de Deus, irmão, esquece. Não, é só para estar com a galera. Continua com a galera. Você vai ver onde você vai parar. E eu falo isso com propriedade, irmãos. Quando eu fiz faculdade era a mesma coisa. Era bagunça, era depois da aula. Aí, a última aula, aquele professor chato. Não, vamos todo mundo lá para frente, lá que vai ter não sei o que, o pagode não sei do que lá, e vai todo mundo. E aí fica ali, e aquilo ali vai te contagiando de uma tal forma que vai te engolindo. Quando você vê, você está fazendo as mesmas coisas que aquele povo tudo ali. Agora, se você tem um propósito, se você tem algo que o Senhor colocou ao seu coração, utilize a resiliência sim. Para se camuflar, entre aspas, para ser um agente de Deus naquele meio ali. Amém? Só que tenha muita sabedoria, porque se você se converteu há pouco tempo, não é momento ainda. Você precisa se enraizar no Senhor Jesus. Você precisa criar raízes em Jesus para depois você falar do amor dele. Porque de repente, aquele primeiro amor, quando a gente se converte, não, eu vou converter o mundo inteiro. Eu vou salvar a minha casa, eu vou salvar todo mundo. Glória a Deus por isso. Mas você nem se salvou ainda. Você nem se enraizou ainda no Senhor Jesus. Então, tenha muito cuidado. Precisamos, primeiramente, criar raízes profundas, para depois levar o Evangelho adiante. Amém? Glória a Deus. E aí eu coloquei aqui, como eu posso dizer, se eu sou cristão, se eu não amo o próximo? Se às vezes a intolerância, o desrespeito, até mesmo o ódio está sobre a vida de alguns. Como que eu posso falar que eu temo ao Senhor, se eu sou intolerante, se eu desrespeito? Às vezes eu até odeio alguma pessoa. E aí eu estou falando que eu venho para a igreja e sou crente e isso tudo no meu coração. E às vezes, amados, são por motivos que são muito pequenos, banais, motivos às vezes eu coloquei aqui, motivo de divergência de opinião, que quase ninguém tem divergência de opinião hoje em dia, né? Você abre aí rede social, é só tranqueira. Opção religiosa, às vezes porque o seu amigo é da Umbanda, seu amigo é do Candomblé, seu amigo é espírita, seu amigo é isso, é aquilo. Aí fica com essas picuinhas de, não, porque... Irmãos, isso não cabe mais no nosso meio, não. Coloquei aqui também, às vezes até por time de futebol, e eu não quero nem entrar em assunto de futebol, deixa para lá futebol, que é melhor esquecer, porque ontem foi uma beleza, né? Então deixa quieto, pula, né? Às vezes são por motivos tão fúteis, que a gente se torna intolerante, a gente se torna dessa forma, com desrespeito, com ódio, e ainda fala que está servindo a Deus. Então a gente precisa tomar muito cuidado, e ontem eu falei aqui na oração com os irmãos que aqui estavam, esse ano o Senhor colocou muito forte ao meu coração para nós buscarmos a santificação, a santidade, para que a gente venha dar testemunhos do Senhor sobre as nossas vidas, mas testemunhos reais. Não é, não, eu vou para a igreja, eu sou crente, eu dizimo, eu oferto, a minha vida está prosperando, eu consegui um emprego. Não, é dar testemunho da glória de Deus nessa terra. É para as pessoas olharem para a sua cara assim e falar, tem alguma coisa diferente em você. Tem alguma coisa que não sei o que é, mas tem alguma coisa diferente. E eu vou testemunhar isso para os irmãos, mas não é para minha glória não, porque eu não tenho nada para oferecer para ninguém. Mas eu estava atendendo uma paciente esses dias, e a mãe dessa paciente, ela é nordestina, né? Não tem nada contra nordestino, misericórdia, minha família é a maior parte de lá. E aí, ela é daquelas nordestinas, mas bem cabeça dura, né? Bem nordestina mesmo, bem naquelas raízes mesmo. E eu estava conversando com ela, falando, fulana, por que a senhora não põe um ar-condicionado aqui nessa casa da senhora? Está muito quente aqui, né? Está só com esses ventiladorzinhos, né? A filha acamada, não sei o quê. Ela falou, você está doido? Menino, está doido? Você quer me matar de pagar a luz? Eu falei, mas em casa eu tenho 2 ar-condicionados, um no quarto das crianças, um no meu, põe só para dormir, né? Mas lá tem gato lá na tua casa. Eu falei, não tem gato na minha casa.
Não, eu duvido que não tem gato sim, e ainda é mentiroso. Eu falei, a senhora está me chamando de mentiroso ainda, eu estou falando para a senhora que não tem gato, e a senhora ainda está me chamando de mentiroso. Eu falei, não tem gato não. Ah, mas tem, eu duvido que não tem gato. Eu falei, eu vou levar a senhora lá para a senhora chamar o rapaz da Electro para ver que não tem gato em casa. E é isso, gente, a gente tem que fazer a diferença. As pessoas vão achar que de qualquer forma que você está no meio da turma ali, mas não, você tem que dar testemunho, você tem que ser diferente. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Mesmo que as pessoas não acreditem em você, continue, persevere ali, mantenha a sua posição de cristão, porque as pessoas precisam ver a glória de Deus resplandecer sobre as nossas vidas, amém? Glória a Deus. E hoje nós vamos falar sobre alguns homens de Deus aqui, que tiveram grandes exemplos de resiliência. O primeiro que a gente não precisa nem falar é o apóstolo Paulo, né, irmãos? Então convido os irmãos a abrirem em 1 Coríntios, capítulo 9, do verso 19 ao 23. E os irmãos que forem encontrando, se coloquem de pé em reverência à palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 19 ao 23. Na minha versão diz assim: porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. E fiz como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor, nosso Deus e Pai, graças nós te damos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui ouvindo da tua palavra, Senhor. Que não venha ser o eu, Senhor, que não venha, essa palavra não venha ser, não venha vir de mim essa palavra, Senhor. Que essa palavra venha diretamente do teu Espírito Santo, Senhor. Porque eu não tenho nada a acrescentar sobre a vida dos nossos irmãos, Senhor. Mas que em nome de Jesus o teu Espírito Santo possa falar através da minha vida nessa noite, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, vá de encontro aos corações que aqui estão, aqueles que estão nos assistindo em casa, aqueles que vão nos assistir depois, que essa transmissão vai ficar gravada, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor possa alcançar, Espírito Santo de Deus, alcance esses corações para ti, Senhor. A tua palavra ela é viva e eficaz, e ela não volta vazia. Por isso ela será lançada nessa noite, Senhor. E que ela possa, Pai, alcançar esses corações em nome de Jesus. Na autoridade de Jesus Cristo, nós repreendemos e amarramos todo o levante de Satanás. Está denunciada toda a obra do inferno, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre essa casa, sobre a casa de cada um daqueles que estão nos assistindo, Senhor. Está amarrado e repreendido em nome de Jesus todo o levante do inferno. E somente os teus anjos e o teu Espírito Santo conduza essa casa em nome de Jesus. Amém. Amados, fique à vontade, pode se assentar. Gente, aqui nesse texto de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo está sendo muito claro. E aqui nós vemos o apóstolo Paulo, ele se adaptando em diversas situações, com um único objetivo, que foi aquilo que eu falei anteriormente, para proclamar as boas novas de Jesus, para levar a mensagem da cruz para aqueles que não conheciam. E aqui, se nós pegarmos o versículo 19, o apóstolo Paulo diz: porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Ou seja, o apóstolo Paulo, amados, vocês bem sabem, era um homem culto, um homem que tinha várias graduações, que era cidadão romano, era o cara daquela época. Só que ele se desfez de todos os títulos, ele se desfez de todos os cargos, para virar o quê? Servo. E quantos de nós, que muitas e muitas situações que nós vamos, às vezes, ter que nos rebaixar um pouco, ter que abaixar a nossa cabeça, ter que abaixar a nossa crista, para que a gente possa levar o evangelho adiante, mas aí você fala,
você para e pensa, poxa, mas eu não vou me baixar nesse nível, não. Eu não vou chegar a esse nível para levar o Evangelho de Cristo. Ei, nós somos chamados para isso. Se o Senhor proporcionou essa oportunidade para você, é porque é para você. É para você, ao trabalhar na sua vida, para que você venha alcançar aquela outra vida que está ali na frente. Então a gente não tem, como eu falei anteriormente, nós somos servos. A gente não tem mais opção, não, amados. Você foi chamado para levar a mensagem da cruz para qualquer tipo de pessoa. Ah, mas é para o mendigo que está fedendo, que tem que abraçar, tem que abraçar. Ah, mas e o coronavírus? Põe máscara e abraça e Jesus guarda, irmão. É assim que faz. Ah, mas vai correr o risco a gente corre em todo lugar. Ah, mas eu não tenho coragem. Não, tem coragem sim, porque é o Senhor que te capacita, é o Senhor que te encoraja, é o Senhor que te leva, é o Senhor que te conduz para essa situação. E às vezes a gente fica nessa, não, mas isso daí é para o meu líder de célula. Ele tem a patente para isso. Ah, isso daí é para o pastor, isso aí é para o super crente, isso aí é para... Não, é para você. Deus pôs isso na tua frente, para você. E aqui o apóstolo Paulo está justamente fazendo isso. Ele poderia falar, eu estou nesse padrão aqui, eu estou nesse nível, eu não preciso disso não. Deixa isso aí, chama aí os outros aí para pregar aí para esse povo aí que eu não vou não. Mas não, o apóstolo Paulo falou, não tem título, não tem nada, não tem coisa nenhuma. Eu mesmo vou lá. E se fez servo dos outros, sendo que ele não precisava. E quem que a gente lembra que se fez servo de todos, para morrer numa cruz, pela mim e para a sua vida, para que hoje a gente fez aqui? Jesus. O maior exemplo que nós temos, o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo aqui está sendo a representatividade do Senhor Jesus, para que a gente venha entender que título, que diploma, que essas coisas desse mundo aí que o povo tudo procura, e que eu não prego contra, que nós precisamos sim nos graduar, mas que isso não venha subir a sua cabeça e vai falar, não, agora eu fiz faculdade teológica, eu convalidei o meu diploma e eu sou um teólogo agora. Então eu só vou pregar para igrejas que tiver mais de 250 pessoas. Misericórdia. E que me dê uma oferta ainda, hein? Porque senão eu não vou. Isso é evangelho? Jesus fazia isso? Não. E por que muitas e muitas pessoas fazem? Por que pessoas que se dizem evangélicas fazem isso? Por isso que o evangelho está desse jeito que está, deturpado, bagunçado. Porque não olham para a cruz, não olham para o maior exemplo que nós tivemos. E aí fica nessa situação. E aqui o apóstolo Paulo, ele se fez servo de todos para quê? Para que todo mundo olhasse para ele e falasse, nossa, o Lucas está se fazendo servo, está até com a calça rasgada ali, coitado. Ele é servo de todos. Coitadinho dele. Não, não é para isso não. É para ganhar outras vidas. Ele utilizou da resiliência que ele tinha naquele momento para ganhar vidas para Cristo. Aí você pega o versículo 20 que diz assim: e fiz-me como judeus para os judeus, para ganhar os judeus. Aqui nós vemos que mesmo o apóstolo Paulo não concordando com as práticas do judaísmo, ele estava no meio. E quantas situações, igual eu falei anteriormente, que às vezes você tem um amigo que é espírita, que você tem um amigo que é macumbeiro, que você tem um amigo que é isso, que é aquilo outro, que você às vezes nem visita a casa do cidadão com medo que, vai lá e sei lá, vai que pega alguma coisa. Misericórdia, amados. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Está com medo do cão? Tenha medo não, maior é Jesus nas nossas vidas. Vai, visita esse cidadão que é seu amigo. É seu amigo. Eu tenho amigo que é, o que é lá? Não vou falar o nome, senão depois ele me pega. Da Umbanda, olha aí, ó. Todo tatuado, cheio de flecha, não sei o que aqui. Eu visito a casa do cara até hoje. Como com ele, agora eu vou fazer o quê? Porque virou um bandista, eu não vou mais, não é mais meu amigo? Não, é meu amigo também.
E quando eu tenho a oportunidade de falar de Jesus para ele, eu falo. Mas é assim, amados, às vezes a gente se coloca numa redoma de vidro, não posso me contaminar, não, verdadeiramente, a gente não pode se contaminar. Mas a igreja é eclésia, chamados para fora, não é para ficar aqui no grupinho aqui não, ó, se enchendo, não, tá bom, aqui tá bênção, tá legal, e tá ficando boa a coisa aqui, tá crescendo, e isso, aquilo outro, tá tudo bem aqui, todo mundo é crente, todo mundo, Jesus voltava, tá todo mundo lá no céu. Só que nós fomos chamados para fora, para resgatar vidas para o Senhor, para você pegar e utilizar essa resiliência que você tem lá fora, para você às vezes mudar, às vezes um comportamento que você tem, para que você possa falar do amor de Jesus para outras pessoas, mas que você retorne à sua essência, que é a imagem e semelhança do Senhor Jesus. E aqui o apóstolo Paulo está falando um monte de outra coisa aqui, ó. Versículo 21 diz que ele pregou para os sem leis. Os sem leis hoje em dia seriam quem? As pessoas que não conhecem a Jesus. Só que aqui fala que o apóstolo Paulo, ele estava debaixo da lei de Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo não foi pregar para as pessoas que não conhecem Jesus e foi lá falar qualquer coisa, não. O apóstolo Paulo, ele estava debaixo da lei de Cristo, ele foi pregar a palavra de Deus, ele não foi falar qualquer coisa para aquele povo. Porque se for para você sair, às vezes, de um habitat seu, para entrar num outro, para falar aquilo que você quer, não vai fazer diferença nenhuma, não. Ah, não, porque eu vou lá e vou estar junto, e vamos conversar, e vamos bater papo. Não. O que transforma, o que liberta, o que faz a diferença, não é a sua camaradagem, não é você falar direito, não é você estar junto, não, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, que às vezes, quando você vai falar, vai confrontar, e a pessoa não vai gostar, mas vai ser lançada a semente. E quando essa pessoa estiver na casa dela sozinha, e geralmente ocorre quando a pessoa toma uma cajadada. Quando a pessoa passa por dificuldade, ela vai lembrar, o Lucas falou uma palavra para mim naquele dia, quando a gente estava lá naquele restaurante conversando, e encaixou no meu coração agora, eu vou ligar para o Lucas. É isso. E às vezes a gente fica se resguardando de tal situação. Ah, não, eu não vou na festa ali da casa da Dani, porque tem a galera que bebe. Eu não vou para a festa ali da casa do Rafa, porque tem a molecada que fuma. Então se fecha na sua casa e fica sozinho ali, até Jesus voltar. Foi para isso que Jesus te chamou? Não. É óbvio que entra aquela história que eu falei de novo, entra a maturidade espiritual, entra o tempo que você já tem de igreja, entra o teu crescimento, se você já está preparado para isso, se você já se batizou, se você já se tornou um líder de célula, se você já está enraizado com Jesus, foi para isso que te chamaram. Ou você não entendeu até hoje? Agora, se você se converteu faz pouco tempo, amém, vai chegar a hora. Você vai ter a tua oportunidade. Mas às vezes a gente fica vivendo num mundo de Nárnia. Parece que você está vivendo evangelho ali, que é tudo coloridinho. Que não, amados, não é isso não. Sai aí fora. Não precisa ir nem muito longe não. Olha para o teu vizinho. Olha no teu quarteirão. Não precisa nem ligar lá no Datena não. Olha ali na tua região para você ver pessoas sofrendo, pessoas que estão passando um perrengue danado ali, pessoas que o inimigo está fazendo de marionete, e as pessoas não conseguem enxergar porque eles não têm a luz que nós temos, que é o Senhor Jesus, e você de fora enxerga claramente aquela situação, e o diabo brincando ali, e você vendo aquilo ali de camarote e não faz nada, não faz a diferença. Ah, não, mas briga de marido e mulher não se mete a colher. Não, mas tudo bem, mas chama a mulher de lado, as irmãs, chama a mulher de lado, vamos tomar um café ali em casa. Ora pela vida dessas, não quer adentrar na situação, mas ora pela vida dela. Fala, eu tenho visto que você tem passado por um momento difícil, quer uma oração, quer tomar um café em casa. Foi para isso que nós fomos chamados, não é para ficar acusando não. Ah lá, tá vendo? Falei para a vizinha lá, agora o marido está metendo os cornos, com perdão da palavra, me perdoa. Não é isso não. O mundo já está cheio de acusador aí já. Esse mundo jaz no maligno já. Tem muita acusação já em cima do povo. Leva o amor. Leva a palavra de Jesus. Leva o conforto. Foi para isso que a gente foi chamado, irmãos.
Resiliência, sair ali da tua forma que às vezes está confortável e cair numa forma que é totalmente desconfortável. Mas por quê? Para levar a palavra de Deus para essas pessoas. Amém? Versículo 22 e 23, o apóstolo Paulo explica que ele fez tudo isso com um único objetivo. Que foi o quê? Levar a mensagem da cruz. E essa precisa ser a nossa posição. Às vezes a gente muda, o trajeto que você vai. Você está indo para o trabalho, você pega o ponto aqui, aí depois não, eu vou pegar o ponto, dois pontos na frente, porque tem um amigo meu que pega o ônibus lá, e eu preciso ir falar do amor de Deus para essa pessoa. Eu vou, sei lá, vou no mercado, eu vou por essa avenida, eu vou pela rua de trás, porque lá eu sei que tem uma casa de uma irmã lá, e eu preciso resgatar essa irmã. É isso. Não é nada absurdo de gente estar mudando as nossas vidas. Mas o Senhor nos dá estratégia. Basta a gente abrir o coração. E esse ano, amados, é ano que nós vamos trabalhar muito. Se o Senhor não colocou isso ainda no teu coração, vai se preparando. Porque esse ano vai ter muito trabalho. Muito trabalho. Amém? Outro homem de Deus aqui que a gente vê, muito claro, resiliência em Moisés. Lá em Êxodo capítulo 17, do verso 8 até o 13, diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e sustentaram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e a seu povo a fio de espada. Amém? Amados, aqui é muito claro. Os amalequitas vieram lutar contra Israel. E aí o Senhor deu uma estratégia para Moisés e falou: Moisés, fala para Josué separar os guerreiros dele aí. Você, Moisés, Arão e Hur, vocês vão ficar intercedendo lá de cima. Lá de cima. De cima do monte vocês vão ficar intercedendo. E Moisés subiu e fez como tudo que o Senhor tinha ordenado a ele. E quando Moisés esticava as mãos para abençoar o povo, Josué prevalecia. E quando ele abaixava as mãos, o que acontece? Os amalequitas começavam a vencer a guerra. Só que Moisés, amados, ele estava com a mão levantada há muito tempo. Eles começaram a batalhar de manhã e fala que a batalha foi até o pôr do sol. E Moisés não aguentava mais ficar com as mãos levantadas. E aí o que aconteceu? Eles viram, Arão e Hur viram que se Moisés abaixasse a mão o exército perdia. Pegaram pedra, colocaram debaixo dos braços de Moisés e fica aí, Moisés, que a gente vai segurar a tua mão aí. E é justamente isso. O que a gente aprende com essa situação aqui? Nesse texto nós vemos uma típica situação onde muitas vezes nós precisamos nos adaptar para nós podermos vencer as batalhas. Não conseguiremos vencer com as nossas forças, no entanto, Deus enviará alguém para te ajudar. Que é nessa situação aqui. Moisés não ia conseguir ficar com os braços levantados até o final do dia. E o Senhor enviou quem? Arão e Hur, do lado dele ali. E é assim nas nossas vidas também. Existem situações que você não vai conseguir vencer sozinho. Você vai precisar de ajuda e o Senhor vai te enviar essas ajudas. E você precisa aceitar. Porque muitas e muitas vezes você acha que, não, mas é vergonhoso aceitar a ajuda de alguém. Não, não é vergonhoso. Eu achava isso. Quantas e quantas situações, quando eu me converti, que eu falava, não, na minha casa não.
Se alguém fosse em casa levar alguma coisa, eu me sentia ofendido. Não, Lucas vai comer pizza em casa, vou levar um refrigerante. Não, não vai levar nada. Porque eu vou te oferecer. Esse era meu entendimento. Até que o Senhor me pegou e jogou no deserto. Agora você vai depender de mim. Vai faltar tudo agora. E aí faltou, amados. E aí o que aconteceu? A gente dependia dos outros. Dependia de doação, dependia de cesta básica. É óbvio que dependia do Senhor. Mas o Senhor trabalhava isso sobre as nossas vidas para entender que a dependência não é minha, a dependência vem dEle. E às vezes o Senhor está te direcionando, o Senhor está te enviando pessoas que vão te ajudar e você fala que não preciso. Não, nós precisamos. Porque Moisés, sendo quem ele era, precisou de ajuda para manter as mãos ali. Por que a gente não precisa? Mas é o Senhor que vai te enviar. É o Senhor que vai te dar a estratégia. É o Senhor que vai falar, ei, você precisa de fulano, você precisa de ciclano. E nós fazemos parte desse corpo. E esse corpo é justamente para isso, para um ajudar o outro. E às vezes é vergonhoso, às vezes sim, mas é o Senhor que quer trabalhar na minha e na sua vida. Para que você entenda que a dependência é dEle. Que tudo que nós passamos tem um propósito. Hoje eu entendo claramente aquilo que eu passei lá atrás. Mas quando eu estava passando eu não entendia. O Senhor quer me humilhar? Depender de cesta básica? Depender de às vezes, irmão chegava lá na porta, batia lá, deixava o negócio lá e saia correndo. Hoje eu entendo. Mas quando eu estava passando não entendia não, irmãos. Mas eu vejo que era o Senhor enviando as pessoas ali para nos ajudar. E para que a gente venha compreender que toda essa situação que às vezes a gente passa de problemas, de dificuldades, o Senhor levanta pessoas. O Senhor traz ali um Arão e um Ura ali para te ajudar, para te sustentar nesse momento de dificuldade. Amém? Uma outra coisa que a gente aprende aqui é que a vitória, ela só vai acontecer enquanto você estiver com as mãos estendidas. Você não tem que sair da posição. Você precisa continuar nessa mesma posição. Ah, mas fulano, ciclano. Não, é a tua mão que tem que estar estendida. Aqui não fala que Arão e Ur estavam com as mãos estendidas. Não, eram as mãos de Moisés que estavam estendidas. Então não adianta você ficar, não, mas e se fulano, e se ciclano? Não, a situação é contigo. Quando é casal, a situação é com os dois. Às vezes é com um só, mas os dois passam junto, porque é uma só carne. Mas não fuja não. Não fuja. Continue com a tua mão levantada. Continue, está doendo? Continua. Não, mas eu vou chamar o Lucas. Pode até que você chame o Lucas, mas a situação tem que ser resolvida contigo. E às vezes a gente tem essa característica de terceirizar os problemas, de mandar para os outros. Não, o problema é teu. Você tem que resolver. É óbvio que o Senhor te dá as estratégias. Mas se você está passando por isso, é porque Deus tem um propósito para te ensinar nessa situação. Deus não é Deus que vai te mandar um problema do nada. Hoje o Gessé está aqui de boa, eu vou mandar alguma coisa para o Gessé fazer. Não, Deus é um Deus de propósito, Deus tem propósito. E se você está passando por essa situação, é porque Ele tem um propósito para te ensinar nessa situação. E que você aprenda o mais rápido possível, para que você não fique 40 anos passando no deserto. Porque quando a gente compreende, é igual, eu tenho falado sempre, é igual fase de videogame. Você está ali no começo da fase, vai passando tudo, chega no chefão. Pelo menos na minha época era assim, agora os videogames estão mais modernos. Aí chega no chefão, aí mata o chefão, vai para a segunda fase. Se não matou o chefão, volta lá para o começo e começa de novo. É assim que funciona. O reino também é da mesma forma. Se você não aprendeu, é igual prova. Não passou de ano, volta e faz de novo. É assim com o Senhor. O Senhor te deu essa situação, e eu conheço pessoas que a pessoa falou de Jesus para mim, eu me converti, eu continuei no evangelho e a pessoa está no mesmo erro até hoje. E aí você vê que sempre é a mesma situação, não consegue se desvencilhar dessa situação.
Porque parece que não aprende, ou não quer aprender, né? E o Senhor fala. O Senhor falou comigo, por que não fala com vocês? Eu tenho falado isso aqui na oração também. Às vezes no final a gente fica aqui na oração, aí faz os pedidos pessoais de cada um, aí fala, o Senhor falou alguma coisa para os irmãos? Porque Deus não fala só comigo não, irmãos. Deus fala com todo mundo. Deus fala com todos. E às vezes a gente fala, não, mas Deus não fala comigo. Fala. A gente que às vezes não está sintonizado. Sintoniza a tua estação aí em Jesus. Lê mais um pouquinho da Bíblia, dá umas oradas a mais, dá umas jejuadas a mais, que você vai ver que a sintonia começa a melhorar um pouquinho. E aí você vê Deus falando contigo claramente. Porque Ele fala, e fala todos os dias, toda hora, todo momento. É a gente que não se sintoniza, ou as coisas do dia a dia vai passando na nossa frente, a gente vai se desvencilhando, mas o Senhor fala direto com a gente. Amém? Glória a Deus. Os irmãos estão aí? Os irmãos estão entendendo? Amém. Eu coloquei aqui, ó. Enquanto você estiver com as mãos estendidas, a vitória virá enquanto você estiver com as mãos estendidas. Não será pelo braço de Arão, nem o braço de Ur. É o seu. Por isso, não pare, não ceda. Persevere, use a resiliência ao seu favor. Amém? Use essa resiliência ao seu favor. Deus, Ele sempre vai dar as estratégias de guerra para a gente. Deus deu estratégia de guerra para todo mundo. Você está passando por essa tribulação, você está passando por essa dificuldade, aí você fica, vida, céus, mas o Senhor se esqueceu de mim, mais isso, mais aquilo outro. Mas o Senhor te deu estratégia de guerra. Não precisa não, filho, não é pastor de fora não. Mas Deus te deu a estratégia de guerra. Deus, Ele sempre nos direciona. Por mais difícil que seja a guerra, o Senhor te direciona. Eu já testemunhei isso aqui já, amados. Em relação ao nosso problema lá que a gente passou, quando a gente se converteu, que ficaram as dívidas lá dos comércios que a gente tinha, os valores eram extremamente absurdos de serem pagos. Até um dia que o Senhor falou assim, você faz o seguinte, esse pouquinho que eu estou te dando aí, você vai usar só 70%. Eu falei, Senhor, com 90% já está difícil, né? Porque 10 a gente tem que dizimar. Com 70 vai ficar mais difícil ainda, né? Mas eu obedeci. Por quê? Porque quando eu recebia, eu separava o dízimo, os 10% do dízimo, e 20% eu guardava. E a princípio eu não entendia por que era. Até que o Senhor foi revelando, o Senhor foi falando, o Senhor foi ministrando no meu coração e falou, é o seguinte, você vai guardando esses 20% aí, igual o José fez. Porque quando você tiver a oportunidade, você vai começar a quitar todas as suas dívidas. E foi isso que aconteceu, irmãos. No começo era pouco, mas aí tinha uma dívida lá de uma fábrica lá que a gente comprava, que era baixa. Baixa esse boleto aí. Mas já tem 5, 6 anos aí que está aí. Não, mas baixa que eu vou pagar. E entendam uma coisa. Dívida de crente não caleja não, viu? Dívida de crente é para ser paga. Esse negócio, daqui a 5 anos caleja lá na Casa Bahia, caleja não sei aonde. Mas aos olhos do Senhor não caleja não. E todas as dívidas que nós tínhamos para a honra e glória do Senhor, todas foram pagas, amados. E eu posso encher a boca para falar isso. Todas foram pagas. Desde o fornecedor menorzinho até a Caixa Econômica Federal, que a dívida era exorbitante. Mas o Senhor honrou. Mas através de uma estratégia de guerra. Porque era uma guerra. E essa situação que você passa hoje, essa dificuldade que você passa hoje é uma guerra. E o Senhor tem dado a estratégia. Se Ele não deu ainda, pede. Pede, porque Ele deu a estratégia para todos esses homens de Deus, o Senhor deu a estratégia. Só que quando Deus dá a estratégia, é coisa que é absurda aos nossos olhos de acontecer. Mas creia, porque o Deus é um Deus do impossível. Ele age a partir da sua fé. Se a sua fé não é para tudo isso, então exerça a sua fé, porque você precisa acreditar naquilo que Deus tem falado para você. Às vezes a gente fala, não, é coisa da minha cabeça. Não, mas é o Senhor que está falando, peça confirmação para Ele.
Peça um direcionamento para Deus. Senhor, se for da tua vontade mesmo, se for que o Senhor continue falando comigo, me revele em sonho, me revele em início, levanta o irmão para apontar o dedo na minha cara e falar. Porque profeta é para isso, irmãos. Para falar algo que você já está orando. O profeta não é aqueles, como é que fala? Aqueles caras que fala do futuro do povo aí. O quê? Vidente, isso aí, Dani. Profeta não é vidente não, irmãos. Profeta vai revelar aquilo que você já está colocando em oração faz um tempo. Então, às vezes a gente fica fantasiando um monte de coisa e vamos continuar aqui. E o último homem de Deus que eu queria falar, amados, é Daniel. Misericórdia, já é 9h20. Daniel, lá em 1 Daniel capítulo 8, diz assim: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Irmãos, Daniel, ele fez o contrário. Daniel, ele resolveu, na verdade o Senhor deu a estratégia para ele, para que ele não viesse a se contaminar com os manjares ali do rei. Porque o rei ali, o Nabucodonosor, naquela época, falou assim, ó, pega os melhores aí que você tem, e eu quero que você separe esses melhores, para que eles venham servir aqui no palácio. E estava lá no meio Daniel, Misael, né, todos os 4 bonitos estavam lá, e aí ele chamou esses 4 naquele meio. Só que quando chegou no meio, o Senhor deu uma estratégia para Daniel. No meio daqueles outros meninos, o Senhor falou, ó, Daniel, é o seguinte, você não vai comer dessas coisas que o Senhor vai te oferecer, que Nabucodonosor vai te oferecer. Você vai fazer ao contrário. Você só vai comer legumes e fruta. E aí foi justamente isso que Daniel fez. E aí, passando o tempo, o encarregado lá de Nabucodonosor viu que verdadeiramente Daniel e os seus amigos, eles estavam mais formosos, estavam com o rosto mais formoso, estavam com o físico mais formoso do que todos os outros. E o que a gente aprende com isso? Eu coloquei aqui que vemos que Daniel não aceitou se contaminar com os alimentos do rei. Ele fez ao contrário de todos os outros que haviam sido escolhidos e dedicaram-se a alimentar-se apenas por frutas e legumes. E ao final do período estavam mais saudáveis e com semblante melhor do que os demais. Aprendemos com isso que muitas vezes nós temos que nos abster de determinadas coisas ou situações para ficarmos o quê? Saudáveis. Amém? Muitas e muitas situações nós precisamos nos abster. Situações essas que você sabe qual a sua fraqueza. Você sabe de onde o Senhor te tirou. Você sabe aquilo que você, de repente, tem a sua fraqueza na bebida, você tem a sua fraqueza, sei lá, em alguma outra situação, e você tem que se abster disso. Que é justamente para que você consiga ficar saudável na situação. Porque você, de repente, pode estar pensando, poxa, mas eu tenho 20, eu tenho 30, eu tenho 50 anos de igreja. Amém. Mas a tua carne nunca vai se converter. Teu velho homem precisa ser morto todos os dias. Ah, mas eu sei disso. Então vigia. Aquele que está em pé, vigie para que não caia. Ninguém é super crente, ninguém está blindado. Ninguém pode falar, ah, não, disso daí eu não vou cair com isso aí não. E muitas situações, é igual quando a gente aprende a dirigir. Quando a gente aprende a dirigir e fica com todo aquele cuidado, dá a seta para sair, olha no retrovisor e sai. Aí depois, conforme você vai pegando o jeito, você já nem faz mais nada disso, já vai embora. E no reino é a mesma coisa. No começo você é todo atencioso, você toma cuidado com isso, cuidado com aquilo. Lá na frente, você já fala, ah, não, isso eu já sei, não, vamos embora, vai, passa. E é justamente esse cuidado que nós temos que ter. Porque muitas e muitas situações de pessoas que caem, de pessoas que às vezes se perdem no Evangelho, é porque tem muita confiança em si mesmo. E a nossa confiança precisa estar onde? No Senhor. E muitas situações nós vamos
nos ver em algumas situações que você sabe que aquilo ali é teu ponto fraco, e ali o inimigo está preparando uma armadilha para que você venha cair, e você precisa ter o discernimento para que o Senhor possa te direcionar para o outro lado, para que você fique saudável. Ah, mas não é nada não, é só um clique ali num site. Ah, não é nada não, isso aqui é só um golinho. Ah, não é nada não, isso aqui é só um trago. Ah, é só o começo. Quando você vê, você já está até o pescoço. E é assim que o inimigo faz. O inimigo ele vem de uma forma sutil. E ele vai iludindo. Igual a gente, não sei quantos viram aí o episódio que começou de Gênesis na Record esses dias aí. Aí a cobra lá, era até bonitinha a serpente no começo, né? Depois que enganou Eva lá, ficou uma serpente feia da bexiga, mas é justamente isso que acontece com a gente. É o inimigo, desde lá de Gênesis, ele faz a mesma coisa até hoje. Ele vai nos iludindo, vai nos ludibriando, vai falando ali, não, mas não é assim não, pode comer do fruto. E a gente vai lá e nhaque. E aí cai. E eu coloquei aqui, muitas vezes nós teremos que nos abster de determinadas coisas ou situações para ficar saudáveis. Nós não iremos morrer se a gente deixar de fazer as coisas. Nós não iremos morrer se de repente você deixar de fazer determinada situação que você fazia, de você abandonar bebida, abandonar cigarro, abandonar qualquer outra coisa. Você não vai morrer por isso não, muito pelo contrário, você vai ficar até mais saudável. No começo há uma síndrome de abstinência sim, e tem a parte fisiológica que a gente compreende, mas peça para o Senhor te fortalecer. Porque essa resiliência, que aqui no caso de Daniel foi ao contrário, a gente precisa ter no nosso dia a dia sim, mas desde que seja para um único propósito, para pregar o Evangelho. Amém? Eu queria pedir para os irmãos se colocarem de pé, queria chamar o louvor aqui em cima. Por isso, nessa noite eu não sei verdadeiramente o que você está passando, o que você está colocando diante do Senhor, mas eu coloquei aqui que o Senhor nos trouxe aqui para nos dizer que a resiliência, ela é algo totalmente aplicável sobre a nossa vida, desde que você não se conforme com as coisas desse mundo, assim como nós falamos em Romanos 12:2. Não inverta também os valores, os princípios cristãos, e que você use-a com um único propósito, que é a mensagem da cruz. Amém? Então a resiliência é aplicável nas nossas vidas. Essa mudança, essa transformação que a gente tem que ter, essa adaptação que a gente tem que ter, ela pode ser aplicada nas nossas vidas. Desde que nós não nos conformemos com as coisas desse mundo, desde que nós não venhamos a inverter os valores e os princípios cristãos, e que também você use com um único propósito, o propósito de levar a mensagem da cruz. Amém? Então nessa noite, se você está com algum tipo de dificuldade, se você tem algum ponto na sua vida que você não está conseguindo se desvencilhar, eu queria que você se colocasse diante do Senhor nesse momento, para que o Senhor possa estar trabalhando no seu coração, para que o Senhor possa estar limpando essa dificuldade. Porque de repente você pode falar, poxa, mas só sou eu convertido dentro da minha casa, só sou eu que lá no meu trabalho sou colocado como o mais bobinho, sou humilhado, o povo pisa em cima de mim. Ou de repente na faculdade, na sua escola, eu não sei verdadeiramente qual que é a condição que você está. Mas creia que é a resiliência que foi falada aqui nessa noite, onde todos esses homens de Deus foram aplicados sobre a vida deles, elas podem ser aplicadas nas nossas vidas sim. Desde que seja para esse único propósito. Que seja o propósito de levar o nome de Jesus adiante. Que seja o propósito de levar a mensagem da cruz adiante. E as consequências, amados, as consequências são as consequências.
e eu não gosto de ficar pregando isso, mas a tendência desse mundo é das coisas piorarem. A tendência é de se criar a cada dia mais um abismo entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. E a gente tem que estar preparado para isso. Está lá no livro de Apocalipse isso. E às vezes a gente fica brincando de evangelho, achando que, não, eu estou preocupado com as minhas coisas, mas é isso, e como é que vai ficar essa situação? Ei, se preocupe com a mensagem da cruz. Se preocupe com quantas vidas você tem empregado o evangelho para essas pessoas. Se preocupe em fazer a diferença na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança. Se preocupe em dar o testemunho de Jesus para as outras pessoas. Às vezes você não precisa nem abrir a sua boca. Só do jeito de você caminhar, só do jeito de se portar, só do jeito que você às vezes lida com alguma situação, as pessoas reconhecem Jesus sobre a sua vida. Então que nessa noite você não se preocupe com nada, que você venha se preocupar apenas em estar na presença do Pai nessa noite, porque eu tenho certeza que o Senhor vai te dar estratégia, que o Senhor vai te direcionar, que o Senhor vai te fortalecer, o Senhor vai estar aqui, porque Ele está aqui nessa noite. Mas que em nome de Jesus, busque a face do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Espírito Santo de Deus, vai tocando em cada coração que aqui está nessa noite, Pai. Que em nome do Senhor Jesus, Pai, nós venhamos compreender, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas. Sabemos, Senhor, que cada dificuldade, Senhor, que o Senhor tem colocado, porque é o Senhor que coloca as dificuldades também, Pai. Muitas e muitas vezes a gente acha que é armadilha do inimigo, Senhor, mas assim como o Senhor tem ministrado aos nossos corações, Senhor, quando é o inimigo nós oramos, repreendemos e sai em nome de Jesus, e a situação tem que mudar, Pai. Mas quando a situação permanece, nós sabemos que é o Senhor que está trabalhando sobre as nossas vidas, Senhor. Por isso, Pai, se essa situação persiste, se essa situação continua sobre as nossas vidas, Pai, sabemos que é o Senhor que quer nos ensinar, Senhor. Por isso eu te peço, Deus, nessa noite, Deus, que em nome de Jesus o Senhor venha estar fortalecendo cada um dos teus filhos que aqui estão, Pai. Oh Deus, como assim que foi ministrado, Senhor, que nós venhamos ter, Senhor, nós viemos aplicar a resiliência sobre as nossas vidas, Senhor, para a única, exclusiva, Senhor, motivo, para que nós venhamos continuar levando a mensagem da cruz adiante, Pai. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, muitas e muitas situações que nós temos passado, Senhor, nós não vemos, Senhor, de onde nós podemos tirar as forças, Senhor. Nós queremos parar, nós queremos desistir, Senhor, mas assim como o Salmo 121 diz, Senhor, oh Senhor, da onde que me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, Senhor. Oh Deus, por isso os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor.
que o Senhor possa estar acrescentando, Senhor, que o Senhor venha estar fortalecendo, Pai, que o Senhor possa estar direcionando, Senhor, que o Senhor possa estar derramando do teu bálsamo, Senhor, sobre cada família aqui representada, cada vida aqui representada, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor nos dê estratégias, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos direcione, Senhor, conforme a tua vontade, Pai, porque nós sabemos, Senhor, que a tua vontade, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita, Pai. Por isso que essa vontade se cumpra sobre as nossas vidas em nome de Jesus, e que nós venhamos sair daqui dessa noite, Senhor, cheios da tua presença, Senhor, e sabemos que assim como a Jaque falou no início do culto, Senhor, pode uma mãe abandonar o seu filho, Senhor, mas o Senhor jamais irá nos abandonar, Pai. Em nome do Senhor Jesus, sabemos que o Senhor continua conosco, independente das circunstâncias que tenham acontecido, Pai. Muitas e muitas circunstâncias, Pai, que nós tomamos as nossas próprias decisões, nós nos afastamos de Ti, nós viramos as costas para Ti, mas o Senhor continua do nosso lado, Senhor. Basta nós apenas nos convertermos a Ti, Senhor, que o Senhor está ali de braços abertos, Senhor, como um Pai, Senhor, amoroso, como um Pai, Senhor, que está disposto a nos ajudar em toda e qualquer situação, Senhor, em nome de Jesus. Por isso nós glorificamos o Teu nome, Te exaltamos e aplaudimos o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amém, amados. Glória a Deus. Deus abençoe a vida dos irmãos. Espero que você tenha sido edificado através dessa palavra e que nós verdadeiramente venhamos aplicar isso sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Queria dar alguns recados antes da gente finalizar o culto. Pode se assentar. O primeiro recado que eu queria dar aqui para os irmãos é que a gente vai continuar agora na nossa programação, né? Domingo agora nós temos o nosso culto às 19 horas. Na terça as células ainda não retornaram, né? Ainda nós não temos a data do retorno das células ainda. E na quarta-feira nós temos a nossa oração. E ontem eu coloquei aqui para os irmãos que a partir de fevereiro o culto de oração vai ser um culto de oração temático. Ou seja, em fevereiro nós vamos ter um tema para nós estarmos orando. Em fevereiro vai ser a oração pelas famílias. Em março vai ser oração, sei lá, pela prosperidade. E aí o Senhor vai nos orientando. Amém? Então, se você tiver disponibilidade de horário, todas as quartas, 8 horas da noite, a gente procura não estender muito o culto de oração. Das 8 até as 9, 9h15 mais ou menos, se você tiver horário disponível para estar participando, participe, que tem sido bênção sobre as nossas vidas. Nós temos visto o Senhor operar através dessas orações que nós temos feito aqui no culto de oração. E assim como a gente sempre tem falado, né, não é mais um dia para encher a agenda dos irmãos. Muito pelo contrário. É mais um dia para a gente estar na presença do Pai e ter um momento ali um momento onde a gente possa estar focado no Senhor Jesus. Amém? Outro recado também para os irmãos é que já está aí para os irmãos adquirirem o PIF. O que é o PIF? É o Plano de Investimento Familiar, amados. Olha que chique. Plano de Investimento Familiar. É o PIF. Tem um monte de coisa agora aí, que saiu aí agora, pô. Tem o Pix, a gente tem o PIF. Olha aí. Glória a Deus por isso. Então, nós fizemos esse PIF para quê? Para que você possa participar de todos os retiros. Amém? Vai ter retiro de família em maio e retiro de casais lá em dezembro. Então, como crente organizado, então a gente já vai fazer os boletos, né? Vai ser boleto aí para os irmãos estarem adquirindo já o seu, para que você venha estar pagando todo mês, para que você possa participar aí dos retiros que vão ter esse ano. Amém? Então a gente vai estar falando mais um pouquinho aí para os irmãos em relação a esse plano de investimento familiar para os irmãos. E eu queria, antes de finalizar aqui com o louvor financeiro, eu queria fazer uma oração pelo Davi. O Davi, amados, ele é filho do nosso irmão Gilmar, lá da Peniel do Centro. Filho do Gilmar e da Eliana. O Davi, ele está com uma patologia neurológica que ele precisa tomar um medicamento que é extremamente caro. E eu queria estar levantando um clamor juntamente aqui com a igreja pela vida do Davi, né?
É uma patologia neurológica onde ele tem impulsos nervosos que alteram o tônus muscular dele. Então ele tem alguns espasmos musculares e ele não consegue se controlar. Então eu peço para que a igreja se coloque de pé, para nós estarmos orando pela vida do Davi, né? Para que o Senhor entre com providência, né, sobre essa vida. Um menino novo, deve ter a idade do Lucas, né, ele? Um pouquinho entre o Lucas e a Letícia, deve estar com uns 8 anos ali, mais ou menos ele. Menino novo, uma criança cheia de saúde. E nós cremos que o Senhor é Jeová Rafá, né, o Deus de cura. Jeová Jireh também, Deus da provisão. E que vai trazer todas as provisões aí para a família, amém? Senhor nosso Deus e Pai, graças nós te damos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, onde queremos colocar a vida do Davi nas Tuas mãos, Senhor. Sabemos, Senhor, que não há impossível para Ti, Senhor. Por isso nós entregamos o Davi nas Tuas mãos, Senhor. Senhor, essa patologia que ele foi acometida, Senhor, nós sabemos que o Senhor é o Deus que cura, Senhor, é um Deus que restaura, Pai. Por isso nós profetizamos a cura sobre o Davi, Senhor. Que ele possa, Senhor, em nome de Jesus, ser curado pelas Tuas mãos poderosas, Senhor. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor traga o conforto ao coração do Gilmar, ao coração da Eliana, Senhor, que estão passando por esse momento, Senhor, que nós sabemos, Pai, como o coração de um pai e de uma mãe fica quando o seu filho fica doente, Senhor. Por isso, Pai, leva a Tua paz, que excede todo entendimento sobre a vida dos Teus filhos, Senhor. Que em nome de Jesus, o Senhor venha também trazendo toda a provisão necessária para que eles consigam adquirir esse remédio, Senhor, que é um remédio caro, Senhor. Um remédio, Pai, que muitas e muitos lugares não tem esse remédio, Deus. Mas nós sabemos que o Senhor há de abrir as portas, Senhor. O Senhor há de trazer a provisão necessária para os Teus filhos, Senhor. Por isso, Pai, vem fortalecendo, Senhor, as mãos dos Teus filhos, Senhor. E que eles possam, Pai, em nome de Jesus, ser guardados e protegidos por Ti, Senhor. E que em nome de Jesus, o Davi, Senhor, venha a ser, Pai, curado e restaurado plenamente por Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amados. Coloquem o Davi aí na oração dos irmãos, né, para que o Senhor possa estar curando a vida do Davi em nome de Jesus, amém? Você que está em casa, Deus abençoe grandemente sua vida. Espero que você tenha sido alcançado através dessa palavra. E eu espero também que os irmãos estejam aqui, né, no domingo, porque a vacina aí já saiu. E a gente sabe que a nossa vacina, ela já saiu faz tempo, né? Eu não estou pregando aqui para os irmãos saírem de casa e ficarem na doida, não. Mas creia que a gente tem máscara, a gente tem álcool em gel e o ano inteiro a gente passou por isso aí. E o Senhor nos guardou, então esteja aqui no próximo culto em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, fiquem na paz do Senhor.